Durante toda essa semana, a UPF-TV e o jornal O Nacional estão apresentando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Passo Fundo. Oportunidade para conhecermos as propostas de governo de cada um deles. Por ordem de sorteio, o terceiro a ser ouvido é Marcelo Zene, do PSOL. Aqui comigo no estúdio também está Zulmara Colucci, editora-chefe do jornal O Nacional. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 10 minutos para responder às nossas perguntas. E eu começo lhe perguntando o seguinte: com que tipo de proposta o PSOL vem para essa eleição municipal? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Zulmara. Boa tarde aos telespectadores da TV UPF, aos ouvintes da rádio UPF. Bom, o PSOL tem uma proposta bastante ousada para esta campanha, no sentido de profissionalizar a gestão pública, né? Nós vimos no Brasil que a gestão é feita de uma forma muito amadora e nós entendemos que é esse o grande problema da ineficiência da gestão pública. Nós entendemos que não é possível o Brasil ter tantos cargos de confiança como tem aqui. O Brasil é o país que tem mais cargos de confiança no mundo. Só para se ter uma ideia, o Brasil tem o triplo de cargos de confiança que tem nos Estados Unidos, e assim vai progressivamente até chegarmos à Inglaterra, que tem 300 cargos de confiança. O Chile, que é o país coincidentemente mais rico aqui da América Latina, tem 600 cargos de confiança. E Passo Fundo, só a cidade de Passo Fundo tem 200 cargos de confiança. Para nós isso é um absurdo. E o pior, essas pessoas, em regra, não têm preparo para ocupar chefias e muito menos para dirigir aquela área. Por exemplo, o secretário do planejamento, ele tem que entender de planejamento. Ele não pode ser apenas um político. Nós entendemos que ali é um cargo estratégico e tem que escolher uma pessoa que tenha capacidade de planejar o desenvolvimento do município. E para nós isso é a base de tudo. Porque se tu fizer uma administração profissionalizada, os recursos voltam para a sociedade. Nós, no Brasil, pagamos uma carga tributária muito alta. E nós entendemos que ela não retorna para a sociedade ou retorna muito pouco. E o problema está aí, além da corrupção, na ineficiência. Aliás, a ineficiência e a corrupção andam juntas. E nós entendemos que tem que mudar isso, por isso nós defendemos a redução drástica dos cargos de confiança em Passo Fundo para 2% do funcionalismo público de Passo Fundo. Passo Fundo tem em torno de 3 mil servidores, tem que ter no máximo 60 servidores, o que significa uma redução de 70% do número de cargos de confiança, e isso é o máximo. E colocar nesses, no máximo 60, pessoas capacitadas. Pessoa que vai gerir o turismo tem que entender de turismo. Mas como se daria essa escolha, por exemplo, para uma secretaria de finanças ou de desenvolvimento? O senhor disse que ela será técnica, mas essa contratação ela vai ser por cargo de confiança ou ela vai ser por concurso? Não, ela é técnica e é de confiança, porque nós precisamos da confiança, enfim, para desenvolver... Então ela não deixa de ser política? Não deixa de ser política, mas não pode ser só política. Ela tem que ser técnica, tem que pegar alguém que tenha a ideologia igual a nossa, porque senão também não vamos conseguir implantar o nosso governo se for pessoas que pensam diferente de nós. Mas não só isso, ela tem que ter capacidade técnica, tem que entender da área, né? Ou até pode até ser uma pessoa que não tem, porque tem muita, infelizmente na nossa sociedade tem muita gente que não tem uma opção ideológica, mas a gente pode trazer ela e dizer, olha, nós temos condições de fazer um governo assim, a gente tem esses princípios básicos, tu tem condições de fazer isso para nós. Se a pessoa tiver capacidade técnica e tiver essa disposição, ela pode ser, sim, um cargo de confiança nosso, né? E também aproveitar os servidores para alguns desses cargos, ou até para essas outras 200 chefias que tem, servidores de carreira. Afinal, eles estão lá trabalhando há muitos anos. Eles não caíram de paraquedas lá, eles passaram no concurso, são pessoas habilitadas. Ao contrário dos cargos de confiança hoje, que são pessoas que caíram sim de paraquedas, que estão lá, às vezes, eu até digo às vezes não, quase sempre sem ter conhecimento, não tiveram capacidade nem de passar no concurso e nem de conseguir uma profissão na iniciativa privada. Nós entendemos que não pode ser assim, que tem que ser profissionalizado. E assim a gente temos certeza que aí nós vamos ter recursos para investir no que for preciso, né? Vamos construir a nossa biblioteca pública municipal digna da capital nacional da literatura, vamos ter escola para todas as crianças, enfim, vamos ter cultura no nosso município, que não pode ser só de 5 em 5 anos. É essa a nossa principal meta nessa eleição, é defender isso, e temos certeza que se nós chegarmos à prefeitura, se formos os vencedores das eleições, vamos fazer uma política muito, não é melhor, não basta ser melhor, né? É isso que os candidatos tradicionais defendem, que tem que ser um pouco melhor, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não, para nós tem que ser diferente, profissional, responsável. Pagamos impostos, os impostos
tem que retornar para a sociedade. E isso é ponto básico para nós. Imposto se paga para as pessoas terem infraestrutura na cidade. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Candidato, tem algumas questões pontuais da cidade que são problemas hoje, que a gente elencou nessa proposta de entrevista com os candidatos, e uma delas é a questão do sossego público, não é? O senhor tem proposta em relação a isso na sua plataforma de governo? Bom, nós temos que entender, a princípio, que os jovens, eles têm que se divertir, eles vão se divertir de um jeito ou de outro. Então, a gente tem que partir desse princípio. Por exemplo, não adiantou proibir, a experiência que nós já tivemos, não adiantou proibir os estacionamentos nos 100 metros próximos aos postos de combustíveis, né? Essa lei para nós tem que ser revogada. Não vamos dizer que foi um erro. Ela valeu como experiência, mas mostrou que não serviu. Nós temos que encontrar outras alternativas. Um local fora da cidade, quem sabe, para essas pessoas se deslocarem até lá. Um transporte público barato e acessível para que as pessoas se desloquem até lá. Enfim, é possível conciliar o sossego público com a diversão dos jovens que querem se divertir, que não é nada mais natural, e isso acontece em todo o mundo, e não é possível que só aqui em Passo Fundo a gente não saiba conciliar. Alguma coisa está errada. A fiscalização, acho que tem que ter fiscalização, aí volta ao que nós falamos, o serviço público tem que funcionar, né? Então tem que ter fiscalização. Se a pessoa está fazendo barulho, tem que ir lá e receber uma multa, né? Não adianta proibir, né? O fato é, essa experiência não deu certo, temos que mudá-la. Candidato, sobre a mobilidade urbana, com o crescimento do número de veículos circulando nas vias em Passo Fundo, cerca de 100 mil todos os dias, o problema só tende a crescer. Quais são as suas propostas com relação especificamente ao trânsito? Bom, o trânsito nós temos que ver ele por dois ângulos. Medidas de curto prazo e medidas de longo prazo, né? A curto prazo, nós temos que fazer uma licitação no transporte público, né? Nós temos em Passo Fundo um transporte muito caro, e é isso que nós temos que mudar, né? Então, tu tem que tornar ele mais caro, mais barato e mais acessível para as pessoas, mais rápido, né? As pessoas hoje usam o carro, por quê? Porque é mais barato e é mais rápido de se deslocar. Nós temos que inverter essa lógica. Como vamos inverter essa lógica? Nós entendemos que é uma decisão judicial que está mandando fazer a licitação. Ela não está obrigando ainda o município, mas ela autoriza o município. Para nossa surpresa, só nós defendemos isso, né? Os outros candidatos, não sei se tem algum compromisso com alguém, que não se comprometem a fazer a licitação. Vai ser uma das primeiras medidas do nosso governo fazer a licitação no transporte público, o que a gente estima que a passagem vai baixar pelo menos 30%. Se você tiver uma ideia do caos que é o transporte público, o município de Passo Fundo não sabe qual é o lucro das empresas concessionárias de transporte público. Isso é muito amadorismo, isso é muita incompetência. Nós temos que saber, quando tu contrata um encanador para fazer uma reforma na tua casa, quando um pedreiro, tu tem a estimativa de quanto vai gastar em material de construção e quanto vai gastar em mão de obra, que é o lucro dele. Nós não sabemos isso no transporte público Passo Fundo. Então nós temos que fazer essa licitação e saber quanto se ganha a empresa, o que nós estimamos, então, em 30% da redução. Outra coisa, temos que criar o corredor de ônibus, seja na Avenida Brasil, seja na Avenida Paissandu, ou seja até na Moron. Mas temos que ter um corredor de ônibus para que os ônibus se desloquem mais rápido que os carros. E aí as pessoas vão se sentir motivadas a usar o carro, né? A usar o ônibus em vez do carro. Então, essas seriam as medidas... Essa obra do corredor de ônibus seria a obra principal, digamos assim, nessa mudança? Não, a gente certamente vai ter que fazer obras a médio prazo e longo prazo, porque isso ajudaria a curto prazo. A médio e longo prazo a gente vai ter que fazer obras de engenharia. Agora, eu não posso dizer para vocês qual seria essa... porque eu estaria mentindo, né? Eu tenho que ser sério e dizer, eu preciso de um estudo técnico para dizer quais são as obras que tem que se fazer em Passo Fundo para resolver o problema do trânsito na Coronel Chicuta, na Benjamin Constante, na 7 de setembro, né? Mas isso, eu não posso dizer qual obra nós vamos fazer. O senhor reduziria, por exemplo, o número de lombadas eletrônicas em Passo Fundo, se o senhor fosse eleito? É possível, né? Eu ideologicamente entendo que não pode ser as lombadas do jeito que está, porque juridicamente nós entendemos que uma empresa privada não pode aplicar multa e estamos discutindo isso na justiça. Eventualmente podemos, mas isso também depende do estudo técnico, tirar algumas lombadas. O que a gente sabe é que não adiantou as lombadas, né? Elas, além de ter feito uma licitação totalmente errada na nossa forma de ver, né? O custo do preço da foto que a prefeitura paga para a empresa concessionária desse serviço é muito caro, né? Nós temos que, então, rever, sem dúvida, temos que rever isso aí. E se possível, vamos estatizar esse trabalho, porque entendemos que, juridicamente, um órgão privado, uma entidade privada, não pode aplicar multa, e é isso que, na prática, está acontecendo em Passo Fundo, né?
Zumara, acho que são os últimos 30 segundos aí para o candidato... Na verdade, uma questão mais política, assim, o senhor falou que vai profissionalizar, não é, a sua administração. É essa a forma, então, de governar do pessoal? O senhor tem 30 segundos, candidato, para essa resposta. E essa é a forma, porque essa é a solução, essa é a exigência. Esses dias vimos uma entrevista de uma repórter que trabalha em Brasília, ela disse que a administração pública precisa de eficiência. É isso que nós vamos fazer, eficiência. Eu quero agradecer a oportunidade, quero... parabenizar a iniciativa da UPF-TV por ter feito nos dado essa oportunidade, porque entendemos que a democracia é assim que se faz, com oportunidades para a sociedade discutir os problemas, e queremos, por fim... Em parceria com o Jornal Nacional, né, sem candidato? dúvida, desculpa, né, exato, né. Tá certo. E queremos saudar hoje o dia do solteiro, eu sou solteiro, então tá parabéns para nós. Obrigada, candidato, o tempo encerrou. Muito obrigado. Olha, por ordem de sorteio, o candidato que nós iremos receber amanhã aqui é Oswaldo Gomes. Obrigada, Zumara, e até amanhã.